Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem no dia de hoje, se desejo, se intenciono. Hoje eu venho com mais um vídeo tratando sobre a minha tese de doutorado, cujo título é Arte de Si, uma análise da SES nas comunidades alternativas. E nesse vídeo eu venho tratar sobre o quarto capítulo da minha tese, cujo título é A Ética e o Cuidado de Si, a Arte Intencional de Viver em Liberdade. Então, nesse capítulo, eu pretendo, nesse vídeo, não pretendo tratar de todo o capítulo, pois o capítulo é bastante extenso, e denso também. Eu vou dividir em duas partes. E nesse capítulo eu vou tratar exatamente do que seria uma resistência ao capitalismo, o que é um modo de existência ético, O que seria as propostas éticas das comunidades alternativas, a ética nas comunidades alternativas, como lidar essa relação ética do sujeito, as suas práticas de si para consigo, do cuidado de si, das práticas de estar trabalhando essa espécie de ascese, Então, para entender essa questão da resistência ao capitalismo moderno nas comunidades alternativas, eu utilizo o pensamento de Michel Foucault, e faço esse percurso sobre o poder e a ética, em Foucault, para entender a qual resistência nós estamos fazendo referência, Então, para o autor, o poder, ele não está ali localizado em uma instituição, por exemplo, ou formas institucionais de dominação. O poder, ele está nas técnicas, nos procedimentos pelos quais os sujeitos induzem a conduta um dos outros. Inclusive aqui no meu canal eu tenho um vídeo tratando sobre isso, Se vocês quiserem conferir, o poder em Foucault, Então, o poder, eles são relações, o poder acontece nas relações, e são relações de forças móveis, que acontece em rede, em toda a sociedade, todos os sujeitos exercem o poder e são submetidos ao poder, São exercícios, o poder, eles são exercícios, E o poder, a gente não se pode saber de onde vem o poder, mas pode saber onde ele se exerce. Então, para o Foucault, o poder ele se exerce nos discursos que produzem verdade, que produzem um efeito específico de poder através de um discurso verdadeiro. Aqui no meu canal também eu tratei sobre isso no livro O Governo de Si, o Governo dos Outros, se vocês quiserem também conferir. Então, pensar é poder, O poder é o pensamento e estratégia. São relações de forças que constitui afetar outras vidas, afetar outras forças, Como incitar, induzir, desviar, facilitar, dificultar, ampliar, limitar, enfim, é o pensamento como estratégia. Então, o poder, eles são essas forças móveis que está dentro da sociedade, que acontece em rede, que acontece na capacidade, no exercício do discurso verdadeiro, de afetar outras forças, está sempre em movimento, não está ali cristalizado em instituições. E aí existe o devir, as resistências, E as resistências é exatamente o poder, mas é o poder que ainda está na linha do fora, que está à margem do complexo poder-saber, do discurso verdadeiro. É o fora, É o que ainda não está, é o que ainda não tem forma, é o que ainda não está estratificado, A resistência também é um poder, E, e aí, não está ainda nas visibilidades, não existe, ainda não existe um foco de luz,
não está sendo visto. Então, está ali, né, nas resistências, que são essas resistências que são capazes de modificar as relações já estabelecidas. E, como eu disse, né, são formas que ainda não está no enunciado, não está no visível. Então, o poder é movido por forças que atuam do lado de fora, né, que estão ali sempre em movimento, sempre estão a qualquer, no devir, né. É o pensamento de resistência, é o pensamento da vida, é o pensamento, as existências é a vida, né, a potência do fora. O poder, a intensidade da vida. É aquilo que pode se chocar com o poder que está estabelecido através desse saber, desse discurso, é o que ainda não veio à luz, é o que ainda não se apresentou, né? Mas que está ali a todo momento, podendo chocar com esse poder, né? Com o poder. É o que exatamente são forças vitais que chocam com o poder, né, escapam às armadilhas do poder. E é nesse ponto, né, que o Foucault ele vai tratar dos filósofos gregos na questão da ética, porque ele vai dizer aqui, né, os mesmos não, eles curvaram a força, eles dobraram a força, essa força vital, essa força da resistência, né, essa força, eles dobraram a força sem que ela deixasse de ser força, ou seja, eles relacionaram a força consigo mesmo. Não se deixou levar por o discurso que condiciona o comportamento, né? Algumas escolas gregas da antiguidade, né, dos filósofos que praticavam a ética da existência, uma arte da existência, não é possível governar os outros sem governar a si mesmo. E nesse pensamento, né, não se submete à dominação imposta por ninguém, e igualmente não se domina, mas governa sem dominar, né? São modos de existência constituídos como obras de arte. Não submete a ninguém a um exercício de um poder de dominação, mas ao mesmo tempo não se é submetido, né? É uma ética da existência, constitui práticas de si, modos de viver, né? Que não são guiados por uma regra moral exterior, não há esse condicionamento, né? Uma vez que há esse tipo de assédio, de exercício de si sobre si, né? Então não se deixa levar por regras coercitivas de poder que vem de fora, né? Nem regras codificadas do saber que vem através dos discursos verdadeiros, mas são relações consigo mesmo que resistem aos códigos de saber e poder, né? São criações de novos estilos de vida, são maneiras de existência que dobram a força e fazem da vida uma obra de arte, né? É uma operação artística que se distingue do saber e do poder e não tem lugar no interior delas, né? Então, como seria hoje essa ética da existência? Onde estaria essa maneira de trabalhar a si mesmo, né? Trabalhar o próprio pensamento? Qual seria onde estaria essa existência ética, essas existências artísticas, né? Como é que são produzidos novos estilos de vida, de produção de modo de existência que estão escapando a esse modelo coercitivo dos discursos verdadeiros? Então, para entender essa questão da ética, né, do domínio de si, do poder sobre si, para ver essa relação de poder para com os outros, né, e, e trabalhar essa questão do poder, das resistências, da ética, o Foucault ele foi fazer um estudo, certo, na SES na cultura ocidental, né, da espiritualidade ocidental, da cultura greco-romana, né, dos séculos I e II, onde se propagaram escolas, seitas, comunidades, onde organizaram-se práticas do cuidado de si.
promovida por esses grupos, alguns eram fechados, outros eram abertos, né? Eram organizações, escolas, seitas, né? E eram ritualizadas, eram práticas relacionadas com a espiritualidade, que buscavam, sim, uma espécie de tecnologia de si. Eram, eram práticas do cuidado de si da antiguidade, né? Que definiram maneiras de ser, formas de ver o mundo, né? Éticas da existência, arte da existência, que o Foucault vai dizer que foi bastante importante na história do pensamento ocidental, né? Essas práticas, essas filosofias, elas perpassaram o pensamento ocidental, né? Ele vai dizer assim, 1000 anos de transformação, de que o cuidado de si é um dos mais importantes fios condutores, né? E ele vai dizer que é um fenômeno bastante importante na história das subjetividades. Essas práticas de cuidar de si, né? Essas práticas ascéticas que vieram dos séculos I e II. Então, ele vai dizer que essas práticas do cuidar de si, né, eram práticas que levavam a relação de si para consigo, mas também que havia essa relação para com os outros, para com a comunidade, para com o mundo. Era uma forma de pensar o próprio pensamento. Era relações exercidas para consigo, né? Que sim, tiveram regras austeras, né? Apareceu sim como uma espécie de moral e foi reapropriada, né? Foi reapropriada pelo cristianismo. Por exemplo, ele vai dizer aqui, foram por nós reaclimatadas, transpostas, transferidas para o interior de um contexto que é de uma ética geral do não egoísmo, seja sob a forma de uma cristã, de uma obrigação de renúncia a si, seja sob a forma moderna de uma obrigação para com os outros, que é o outro, que é a coletividade, que é a classe, que é a pátria, né? Então foi reapropriada, foi transformada, foi tendo outros formatos, né? Essas práticas. Então são incitações de ocupar-se consigo mesmo, trazido pelos gregos romanos, né, que teve um longo alcance no pensamento ocidental. Então, essas práticas dos séculos I e II, né, Foucault vai dizer que a partir dessas práticas, a forma como o sujeito moderno vive hoje, né, também foi comprometido, né, um momento decisivo no qual se acha comprometido até mesmo o nosso modo de ser do sujeito moderno, que é essas práticas do cuidar de si, de voltar-se para si, né, que é formulado em diversas facetas, né, ao longo da história do Ocidente. Então, eram formas de chegar à verdade, a verdade sobre si, sobre o governo de si, de interrogar-se sobre si mesmo, né? Era uma prática espiritual que procurava a verdade do sujeito em si. No meu, eu trato sobre isso, por exemplo, no livro A Coragem da Verdade. Vocês podem assistir aqui no meu canal, né? O livro A Coragem da Verdade. Então, é a verdade sobre si mesmo, um trabalho sobre si mesmo, para ter acesso a um tipo de verdade. Então, essas práticas também, elas estavam vinculadas à espiritualidade, né? A filosofia, ela não estava separada da espiritualidade, em algumas escolas filosóficas, né, dos séculos I e II. Uma continha a outra, né? Eram preceitos que estavam convertidos em diferentes maneiras, como ocupar-se consigo mesmo, retirar-se em si mesmo, recolher-se em si mesmo, sentir prazer em si mesmo, buscar deleite somente em si, permanecer em companhia de si mesmo, estar em si mesmo como numa fortaleza, prestar culto a si, né? Era o que o Foucault vai chamar de artes da existência, onde os sujeitos assumiam atitudes refletidas, né, voluntárias, almejando voluntariamente, né, transformar suas vidas em uma obra de arte, né? Não estava ligada a uma moral unificadora, não eram proibições que vinham de fora, né?
mas eram exercidas essas práticas na liberdade. Os sujeitos que estavam ali querendo vivenciar essas práticas, eles faziam como escolha, né? Eles tinham uma liberdade, estavam querendo fazer esse trabalho de si sobre si, né? Assim desejavam, né? Não eram códigos morais impostos, não eram discursos que objetivava incitar a conduta do outro para convencê-lo, né? Não era uma retórica, né? Era um tipo de trabalho, não era uma moral imposta, era um desejo que o sujeito tinha de fazer um trabalho de si sobre si, de se aprimorar, né? Isso também fazia com que o sujeito aprimorasse não só a relação de si para consigo, mas também a sua relação de si para com os outros, de si para com a comunidade. Não vinha não era só uma relação para consigo, mas também para com o entorno, né? Então tem uma faceta do cuidado de si que está ligado ao governo de si, ao conhecimento de si. Por exemplo, Foucault vai trazer aqui um texto de Platão, né? Onde existe um jovem chamado Alcebiades, que ele queria governar Atenas, né, a cidade. E aí o Sócrates, ele vai ter longas conversas com Alcebiades, que o jovem era rico, né? Ele possuía muitas riquezas. Entretanto, ele tinha certas fragilidades, né, ao querer governar Atenas, né? Então, era imperativo que Alcebiades tivesse algo que o colocasse de uma forma superior aos seus rivais, né? Ele deveria ter algo que os outros não teriam, que é uma tecne, que levada a sério, ele saberia como se conduzir, né, na relação para com os outros, para o governo dos outros. E um principal foco dessa tecne era o governo de si. Só era possível governar os outros quando havia o governo de si, né? Somente o sujeito livre de relações duvidosas para consigo mesmo, com paixões, abusos de autoridade, estaria sim livre para, enfim, fazer um bom governo, né? Ter um acesso a uma governamentabilidade. É preciso ter poder sobre si para ter poder sobre os outros, ou seja, uma relação ética para consigo, para que estava ali buscando uma liberdade para consigo, né? Não havia uma extrapolação do poder, né? Para ter uma ética para com os outros, né? Então, era um tipo de governamentabilidade aos quais os gregos orientavam suas normas, suas leis, né? Eram valores morais compreendidos internamente a partir de uma ética. E aí o Foucault explica, isso significa muito simplesmente que no tipo de análise que desde algum tempo busco lhes propor, devemos considerar que as relações de poder, governamentabilidade, governo de si e dos outros, relação de si para consigo, compõem uma cadeia, uma trama, que é em torno dessas noções que se pode, ao meu ver, articular a questão da política e a questão da ética. E aí, né, nesse texto de Platão, trazido por Foucault, a política, a alma, né, o cuidado de si, eles não estão dissociados. Né? O cuidado de si está para o cuidado com os outros também. Ocupar-se com a alma era ocupar-se com a cidade. Ocupar com a justiça, com o equilíbrio interior, né? Com as relações justas entre os cidadãos, né? Então, o cuidado de si está ligado ao governo dos outros. O governo de si está ligado ao governo dos outros, né? O sujeito precisava salvar a si mesmo para salvar a cidade. E ao salvar a cidade, estaria salvando a si, né? Essa salvação está ligada a um estado de alerta, a um domínio sobre si, a uma resistência contra as paixões, contra as exacerbações de poder, né? É uma soberania sobre si para suportar as sujeições que poderiam vir do exterior, né? Que poderiam trazer prejuízos ao sujeito, né? Cuidar de si, governar si, era primordial para não ser escravo, né? Não ser escravo dos puxa-saco, né? Não ser escravo dos outros, né?
para não ser coagido, né, por pressões exteriores, que não possui pensamento, que não possui reflexão. Um tipo de cuidado de si que está ligado à governamentalidade, né? Está relacionado ao indivíduo ser independente, né? Então, assim, mais tarde, em outras escolas filosóficas, essa questão da governamentabilidade deixa de ser o foco da filosofia, né? Não, a cidade não vai mais focar no governo da cidade. Mas agora, em outros momentos das escolas filosóficas, né, essa questão da governamentabilidade de si, do pensar a si mesmo, não estaria mais associada à cidade, mas mas está ligado a não ser coagido por afetações exteriores, né? Pois o sujeito, ele deveria buscar a salvação de si, né, perante o mundo, através desse trabalho de si sobre si. Agora vamos iniciar um percurso onde o sujeito um percurso no Ocidente, né, onde o sujeito sai dessa relação, dessa ética, né, dessa moral construída por si mesmo, para uma moral exterior, né, coercitiva, que vem de fora, né. Então Foucault ele vai dizer que no cristianismo essas regras morais, essa austeridade, que havia na cultura greco-romana, né, que existem essas práticas austeras, essas práticas ascéticas, mas que buscava essa independência, né, essa liberdade interior, essa moral ética construída pelo próprio sujeito, né. No cristianismo ele vai ganhar outra roupagem, né. Foi assim que foi se constituindo o Ocidente, né. No cristianismo, o sujeito, ele não é mais o agente de sua salvação, né? Porque para o grego antigo, o filósofo grego antigo, a salvação ela estava em se salvar, se não se deixar levar exatamente pela escravidão, né? Por códigos morais exteriores que governam a vida do sujeito, mas a salvação estava em buscar essa liberdade interior, né? A salvação agora, no cristianismo, ela vai ter outro, ainda essa palavra salvação, ela será tratada no cristianismo, mas agora ela não está mais ligada a esse trabalho de si sobre si, né? Mas um acontecimento exterior, que é a vinda de Jesus que vem para nos salvar, né? Então, os sujeitos, eles precisam se salvar para quê? Para, assim, até, digamos que numa atitude, que, ao meu ver, bem egoísta, né? Chegar ao paraíso, né? Se salvar, né? Salvar-se em relação aos outros para estar num paraíso. Para a passagem de um mundo na Terra para um mundo almejado, né? Que seria o paraíso, né? E aí era necessário uma renúncia de si, né? Com o objetivo de obter a salvação no paraíso. Então, o conhecimento de si, o cuidado de si, né? Agora está ligada a fazer isso para não ceder às tentações da alma, às tentações do diabo, para quê? Para obter a salvação, né? Então, essa verdade, o divino em si, está ligado agora a uma renúncia de si para obter o divino apartado de si, né? O divino não está mais em si, agora só estaria ligado a um outro mundo, a uma transcendência. Né? E aí, nesse momento é que surge a figura do pastor, né? Do padre. É aquele a qual o sujeito ele deve obediência, é ele que vai conduzir as ovelhas, as pessoas obedientes à salvação. Né? Então, o pastor ele vai conduzir, né? Ele vai levar, ele vai conduzir as pessoas, né? E isso vai acontecer através da confissão. É preciso saber o que se passa no interior da alma do cristão, né? Para que ele não ceda às tentações do diabo de impedir que ele tenha salvação no transcendente, né? No paraíso, né?
Então tem a questão do exame da consciência, que é a confissão. É necessário confessar, produzir, falar da sua verdade interior, né? Falar para o pastor. O pastor, por sua vez, também terá um discurso. O padre, né? O padre, o pastor, terá o discurso verdadeiro, o discurso para coagir a conduta dos outros, né? O convencimento. E aí essa questão do cuidar de si vai adquirir outra configuração, né? Existe sim essa produção da verdade, mas a verdade para não ser a verdade sobre si, buscando o divino fora, ou seja, o divino é necessário renunciar a si mesmo para buscar o divino fora, né? A salvação. Então o cristianismo ele absorveu os discursos, os temas da filosofia greco-romana, do cuidado de si, né? Por exemplo, o modelo de abstinência greco-romana, que visava o sujeito que tinha temperança, né? Que ele sabia resistir aos prazeres, que estava incutido na cultura greco-romana do cuidar de si, foi apropriado para o cristianismo, certo? Mas apareceu como uma regra exterior, coercitiva, que proibia as condutas dos indivíduos. Não era algo buscado pelo próprio sujeito, construído a partir de si mesmo, mas vinha de fora, né? Vinha de uma moral que era transmitida a partir de um discurso. O discurso do padre, do pastor, né? Eram valores estabelecidos, era uma obrigatoriedade muito diferente da cultura greco-romana, que é qual sujeito que buscava, né? Então era um conjunto de regras que eram impostos, né? Era um código moral que era expressa, eram códigos de comportamento moral coercitivos, né? Eram instâncias de autoridade, autoridades que vinham pela igreja, que punem os desvios, né? Não tem ética nesse momento. Nesse momento é uma moral cujo o indivíduo ele deixa de ter o poder sobre si mesmo, de governar a si mesmo para viver um código moral externo, como uma ovelhinha, né? Como alguém que manda uma criança, né? Que não tem esse pensamento, essa atitude ética pensada, né? Então, os códigos os morais eles eram impostos, diferente para a cultura de si greco-romana, a qual havia assim, regras coercitivas, não, regras que o indivíduo botava em relação a si mesmo, né, códigos também morais, mas criado pelo próprio sujeito, né, o sujeito, ele não havia, era uma decisão viver daquela maneira, né, era uma decisão ter aquele modo de existência, era uma prática que buscava a liberdade ética, né. Então, dois fatores configuraram no cristianismo: a verdade fora de si e a ênfase nos códigos morais que agenciam a vida dos sujeitos, né? E aí possibilitou o sujeito apartado de si mesmo. O sujeito e os sujeitos da atualidade hoje, que vivem hoje, né, carregam essa subjetividade cristã, né, a qual o sujeito é apartado de si mesmo, ele não cria a sua própria existência, não produz seus próprios códigos morais, sua ética, né, não remonta à potência de si, como expressa Foucault. Em todo caso, gostaria de assinalar que, de qualquer maneira, quando vemos hoje a significação, ou antes, a ausência quase total de significação e pensamento que conferimos a expressões, ainda que muito familiares e percorrendo incessantemente nosso discurso, como retornar-se a si mesmo, libertar-se, ser si mesmo, ser autêntico, quando vemos a ausência de significado e pensamento em cada uma dessas expressões, hoje empregadas, parece-me não haver muito do que nos orgulharmos, os esforços que hoje fazemos para reconstituir uma ética do eu. Né? Então, havia na cultura greco-romana esse momento do cuidar de si, ao qual havia essa busca de si, né? Ao qual os sujeitos pilotavam suas vidas, fazendo uma arte da existência, como pilotos de suas trajetórias, né? Lapidando suas vidas, as suas relações para com os outros, para com o mundo, como um artista faz numa obra de arte, né? O que hoje vemos na contemporaneidade é o resultado de longo processo onde dispositivos de poder
afastar os sujeitos de uma ética da existência, né? De uma reapropriação de si, das suas ações. Então, continuando essa trajetória, né, de como os sujeitos foram delegando o poder sobre si, né, por normas coercitivas vindas do exterior, né, Foucault ele vai abrir uma discussão, né, para entender como o poder perpassa as subjetividades dos ocidentais, né. Partimos de uma trajetória, né, onde o poder ele passa pelo poder monárquico, onde o rei, o monarca, ele tem um poder sobre os súditos. Em Leviatã, né, de Thomas Hobbes, os juristas expressam que quando se contrata no plano do contrato social, quando o sujeito se reúne para constituir um governante, né, eles fazem isso porque eles querem delegar o poder sobre suas vidas, né, os súditos, a um governante, né, dar um poder absoluto ao monarca, né. O soberano tem o poder absoluto sobre a vida e a morte dos súditos. E aí é mais um tipo de alienação, né, do sujeito sobre o poder, sobre si mesmo, né, que vai passar esse poder para a mão do soberano, né, a mão para como eu já falei no cristianismo, para o padre, para o pastor, para o soberano, né, e com o surgimento do capitalismo, esse poder normalizador, né, ele vai se tornar um poder disciplinador do corpo, né, que vem no momento da Revolução Industrial, né. É o poder que antes era o poder de fazer viver, um poder que ou fazer morrer, né, matar, de poder de matar ou fazer viver, que era o poder do monarca. Com a Revolução Industrial, com o surgimento do capitalismo, esse poder vai para os corpos dos sujeitos. Para quê? Para que eles atuem, certo, como trabalhadores nas fábricas, nas instituições que vão disciplinar o corpo, né, o corpo para o trabalho, né. Para quê? Para aumentar a produção capitalista. E aí é necessário adestrar a força dos sujeitos, né, a fim de retirar essa força para o trabalho, para a produção capitalista, para o consumo, para o mercado de consumo, né. Então, os sujeitos agora são adestrados nos seus corpos, na sua subjetividade de consumidores, né. E aí, isso vai passar por ele poder disciplinar sobre o corpo. Inclusive, aqui no meu canal eu trato sobre isso, né, quando eu falar sobre poder em Foucault, como eu já falei, né. E ele vai estar em defesa da sociedade. Ele vai falar também, certo, do biopoder, que é um poder que vai ser exercido na população, né? Que vai fazer uma análise através da ciência, da medicina, sobre a doença, a natalidade, a mortalidade, né? A taxa de reprodução, o controle da população, né? E aí a população se apresenta como um problema jurídico, científico, tecnológico, né? Para ver os equilíbrios sociais, a regulamentação social, ou seja, a normalização. É também um tipo de conduta que visa um poder, né, sobre os corpos, dessa vez sobre a população. Em defesa da sociedade, vocês podem ver aqui no meu canal, tem um vídeo falando sobre isso, né? Então, são um controle sobre a vida, né, que vai ter um controle sobre as subjetividades, né, causando improváveis assujeitamentos, porque, como eu falei, o poder está sempre no devir, né, está sempre no fora, né, são regras, normalizações que conduzem a conduta dos indivíduos, né, que atuam sobre as subjetividades. E as subjetividades são capturadas, né, através do desejo de consumo das mercadorias, né? E produzem, essas subjetividades capturadas, produzem modo de existência de consumidores, né? Então, os sujeitos, eles são sempre direcionados para renunciar a si mesmo, né? Renuncia o seu direito potência. Estão sempre, esse direito potência está sempre determinado por outros, né? Sejam por regras normativas, sejam por condutas disciplinadoras, né?
há sempre um tipo de obediência, de delegar a potência que os sujeitos têm sobre si mesmo, né? Que vai desde a monarquia até as instituições religiosas, as instituições disciplinadoras, né? Que trazem temor, que trazem a ideia de obediência, né? Que trazem essa necessidade de vaidade para o consumo, né? E essas instituições são sempre reforçadas, esses dispositivos que atuam nas subjetividades dos indivíduos estão sempre reforçadas, né? E os indivíduos se apropriam dessas normalizações como se fossem expressões do pensamento coletivo, né? Eles reproduzem, eles sofrem e ao mesmo tempo reproduzem a coerção, né? A coerção que regulamenta os comportamentos, né? Que normalizam os comportamentos. Mas assim acontecem as resistências. São sempre afetos que se ficam indignados, né? Com esses adestramentos, né? E que fazem sim essa contraponto, né, em relação a essa normalização do poder. São micro-relações de resistência que acontecem no cotidiano, né, na contemporaneidade. Mas assim, os sistemas, eles sempre reapropriam as subjetividades, sempre reapropriam os desejos, como eu falei numa aula anterior, né, no vídeo anterior, é, essa forma vibrátil, revolucionária que surgiu nas comunidades alternativas foi reapropriado como cultura de consumo, né? Foi normalizado dentro do sistema. Então, na atualidade, muitas formas que existiam de trabalho sobre si, de cuidado sobre si, que existia na cultura greco-romana, ela atualmente ela é reproduzida também, certo? Como formas de exercício, de terapias, né? De cuidado de si, para que as pessoas tenham mais longevidade, sejam mais bonitas, inteligentes, né? Tenham um certo cuidado com o seu lado emocional, né? Mas aqui não se trata de um trabalho sobre si que visa a cidade, que visa o outro, né? Aqui não se trata disso, mas se trata de produzir indivíduos que sejam eficientes e competitivos dentro do sistema capitalista, né? Pessoas que estão aptas para consumir, para obter os prazeres, né? Bem diferente também do que era trazido na cultura greco-romana e no cristianismo, né? Então, atualmente, essas práticas do cuidar de si, elas existem mais com uma ideia narcisista, né? De ser melhor, de ser mais competitivo, de ter status, de ter um tipo de egoísmo, né? O que podemos chamar de um modelo narcisístico da cultura, né? Da cultura que estão dos sujeitos voltados para si mesmos, para suas individualidades, né? Então aí, né? Essas formas de consumo, né? De vaidades, está agora se chocando, né? Com a sustentabilidade do planeta, né? Estamos tendo uma crise ecológica, uma crise planetária. E assim é necessário pensar, né? Pensar nessa maneira de parar de pensar somente nas vaidades narcisísticas e começar a pensar o planeta, a relação para com os outros, com a comunidade, né? Pensar essas regras regulamentadoras, essas regras normalizadoras, essa necessidade de consumo, né? Começar a pensar na relação de si para consigo mesmo, permeado por uma ética da existência, né? Uma outra prática de cultura de si baseada numa ética também ambiental. Pois sim, agora a natureza está passando por um processo de devastação, né? Então é necessário um novo sujeito ético, um novo compromisso com a coletividade, com o ambiente. Bem, gente, aqui eu finalizo esse vídeo e logo continuarei com a segunda parte desse capítulo, né, que trata sobre a questão da ética, né, dessa maneira intencional de viver em comunidade. Eu agradeço por quem assistiu, muito obrigada.